A ideia é boa e agora? Scott Belsky, como chegar a grandes resultados a partir de uma grande visão. Editora Saraiva, e eu tenho aqui na minha mão a primeira edição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gustavo Campos para Estantips e vamos falar um pouquinho deste livro hoje. Quem é Scott Belsky? Para quem não conhece o autor, como ele se classifica aqui, né? Se considera um palestrante, um escritor, escreveu esse e outros livros como organizador também, e é um empreendedor. O cara foi o fundador da Behance, que é uma plataforma líder no mercado dos criativos para tu expor os seus trabalhos, entre outras funcionalidades. Tem milhões de visitantes semanais. De 99% aqui, traduzindo já para o nosso português, é um think tank, é um grupo de pensadores e também uma conferência anual devotada à execução. Ele é muito popular em execução para equipes criativas. E também ele criou o Action Method. Action Method, o método de ação, chama assim, é um método que te ajuda a entrar em execução e fazer mais coisas. E também um aplicativo online, onde você pode usar esse método a partir desse aplicativo. Então, Scott Belsky criou esse livro aqui, escreveu, ele foi por muito tempo o livro mais vendido no Wall Street Journal e no primeiro lugar no e-book store. Então, o que ele nos apresenta ao longo das suas 250 páginas aqui? Não tem muita ilustração o livro, ele é basicamente texto, diagramação, tópicos, itálicos e negritos, coisas assim. Não senti tanta falta também de ilustração nesse livro, e ele é separado em 3 partes. Essa linguagem é bem simples, ele conta exemplos que aconteceram com ele, principalmente, como case aqui da aplicação. Ele separa o livro então na parte 1, organização e execução, a parte 2, as forças da comunidade, e a parte 3, capacidade de liderança. Então ele fala que para tu executar projetos, tu tem que ter um método, ser organizado e ter um método para executar. Ok, mas ele não descaracteriza a força que a comunidade ao teu redor tem de influenciar isso também. E como que tu tira proveito dessa comunidade? E por fim, ele fala muito da capacidade de liderança. A liderança sozinha e a liderança em equipe, principalmente na liderança de equipe. Mas tem um capítulo aqui chamado de autoliderança. E depois nos apêndices, ele coloca dicas para praticar o método de ação, o experimento do Papai Noel roxo, onde vocês vão ter que ler o livro para descobrir o que é o Papai Noel roxo. E depois ele tem um último apêndice que é uma visão geral da Behance Network, toda a rede dele. E uma biografia extensa de consulta que ele fez. O que eu achei legal desse? O cara realmente estudou, tem um método, tem um aplicativo, tem também dispositivos numa loja online que pode comprar cadernos com uma diagramação já específica lá para tu aplicar um método, folhetos de apoio, bloquinhos de apoio, post-its, enfim, tem uma parafernália de escritório lá que ele já criou para usar de apoio ao método. E ele faz tu pensar bastante. O primeiro capítulo para mim é o melhor deles, é a parte que ele explica o Action Method e ele vai detalhando o que dá certo, o que dá errado quando tu faz um planejamento de um projeto. Desde o início, mas não é aquele papo um pouco mais de engenheiro, assim, de PMI e tal, que tem um processo muito metódico. Não, aqui é para criativo. Então ele fez um método um pouco mais aberto, mais de características criativas, mas que tu não perca o foco, isso que é importante. Então ele coloca aqui o método de ação, é assim que ele traduz, o método de ação, o trabalho e a vida inclinados para a ação. Reconsidere como você gerencia projetos, primeiro capítulo, para tu dar uma zerada em como tu gerencia projetos. Divida o projeto em elementos primários, como é que tu separa o projeto nos primeiros grandes elementos. A importância dos itens de ação, então transformar alguns itens em itens de ação, que fazem com que tu execute alguma coisa. Mantenha uma lista de tópicos com potencial. Aí ele fala como que essa lista de tópicos é importante a gente ter separado os itens de ação. As referências, uma outra parte primária de um projeto. As referências, como tu guarda essas referências para o teu estudo, para o teu projeto? Praticando o método de ação. E assim vai.
Quem se interessa mais pela parte da comunidade, da força da comunidade, também vai encontrar aqui alguns capítulos e subtópicos, né? Como gerencia as forças ao seu redor, como é que tu dá um feedback, como é que é o poder da rede, como é que é a pressão do palco, levar essas ideias para a comunidade, como é que tu autopromove de forma eficiente, como é que tu supera o estigma da autodivulgação, e assim vai isso daí. Quem prefere o capítulo 3, que é a parte da liderança, a autoliderança, a liderança da equipe, vai encontrar coisas como gerenciar uma equipe criativa, a química da equipe criativa, uma revisão de recompensas, a autoliderança, esteja disposto a desviar-se do normal, e assim vai todos esses capítulos. Algumas pequenas partes e ferramentas do método de ação ele deixa disponível para download, pode baixar uma ficha, um modelo e aplicar depois como um gerenciamento do dia a dia teu. Então, se você gostou do nosso vídeo, que resume aqui o livro A Ideia é Boa e Agora, você dá um like aqui na mãozinha para nós, para a gente saber que esse vídeo foi útil, te apresentou pelo menos uma bibliografia que você não conhecia. Se você quiser saber mais, se já conhece essa bibliografia ou gostou dessa e quer conhecer mais, você pode ingressar no www.estantips.com.br e lá você vai ter acesso a todo o nosso material, podcast, review de livros. Se você gosta mais dos vídeos, você pode assinar esse canal e a partir de qualquer vídeo que a gente fazer o upload para ele, você vai receber uma notificação no seu e-mail, então só basta dar o assinar aqui. E também aqui nos comentários, se você expandir, vai ter a ficha técnica e os links para você adquirir este livro aqui nas melhores livrarias nacionais e internacionais. Então fica a dica, a ideia é boa e agora, como chegar a grandes resultados a partir de uma grande visão. Scott Belsky, e eu tenho aqui a editora Saraiva. Então nós indicamos essa leitura. Até a próxima, nos vemos em breve.